esteja vendo tudo. Acho que já estamos gravando. Então, vamos lá. Pelas minhas anotações, paramos aqui na epidemiologia. Ou estávamos na definição ainda? Acho que é aqui, né? Não estou apresentando minha tela ainda, né? Só um minuto. Então, nós terminamos aqui, falamos da osteoartrite como uma doença articular de progressão contínua, mais comum em idosos, e tem impacto significante na qualidade de vida. Além disso, as dificuldades de realização da atividade diária causam efeitos psicológicos prejudiciais. Me lembro de ter comentado isso com vocês na semana passada, que essas pessoas que têm osteoartrite, elas acabam desenvolvendo problemas psicológicos também eu conseguia fazer isso, hoje eu não consigo mais, eu conseguia fazer isso, não consigo mais. Então, ela começa a perceber o quanto de coisas e informações que ela está perdendo por intermédio dessa doença, tá? Pensando um pouco no contexto epidemiológico geral, tá, pessoal? Então, olha lá. Acomete 10% da população acima de 60 anos, então é bastante coisa, né? Pensando em termos de população mundial. O slide chama a osteoartrite de cosmopolita. O que significa o termo cosmopolita? Significa que ela não escolhe uma raça específica, né? Ela é de qualquer raça, credo, cor, pode desenvolver e, na verdade, vai desenvolver a osteoartrite. Então, vocês vão perceber nesses 2 semestres estudando reumatologia que algumas patologias têm uma predisposição para alguma raça, ou negro, ou amarelo, ou branco ocidental, ou branco oriental. A osteoartrite não, tá? A osteoartrite, ela pega qualquer pessoa, de qualquer raça, de qualquer lugar do mundo, ela comete, então, na verdade, de uma forma cosmopolita, ela pega todos. Idade de início, coloquei aí acima de 40 anos, já informar vocês que eu já mudei esse slide conforme esses 6, 7 anos que eu ministro reumatologia. Esse slide lá atrás, um pouquinho, 6, 7 anos atrás, a gente falava acima de 50 anos, hoje a gente já fala acima de 40 anos, tá? Pode ser que isso diminua mais, pode ser que isso venha para 30 anos, não sei, é bem provável, tá? Acomete mais mulheres do que homens, então existe uma proporção aí de 4 mulheres para 1 homem acometido, então a cada 40 mulheres, 10 homens são diagnosticadas e acometidas com osteoartrite, tá? É claro que a questão das articulações acometidas, ela vai variar um pouco também, certo? As mulheres têm maior predisposição a desenvolver osteoartrite nas mãos e nos joelhos, e o homem desenvolve a osteoartrite mais no quadril, certo? Então, sem dúvidas, essas são as principais articulações acometidas pela osteoartrite: mãos, joelhos e quadril. E aí existe essa diferença epidemiológica em relação ao sexo, né? Mulheres, mãos e joelho, e homens, quadril. Existe uma explicação hormonal para a questão das mulheres terem essa predisposição aumentada a desenvolver o processo de osteoartrite, né? Então, fala-se muito da questão hormonal, das mulheres pós o ciclo da menopausa,
você, por descontrole hormonal, você fica mais disposta a ter uma falha na cartilagem. Então, esse é uma das possibilidades que faz com que as mulheres sejam mais acometidas do que os homens. Agora, se vocês perguntarem para mim, Marco, por que o homem tem uma epidemiologia maior no quadril do que as mulheres? Não sei te dizer, tá? Talvez possa se relacionar com a questão anatômica da mulher, que ela é um pouco mais larga no quadril do que o homem, né? A mulher é um pouco mais larga no quadril, aumentando o espaço do quadril e, obviamente, o joelho é mais interno, né? Mais valgo. Então, não sei, pode ser, mas não sei te explicar com certeza por que existe essa diferença epidemiológica em relação a joelhos e mãos em mulheres e quadril em homens. Mas isso, na realidade, existe, tá? O que não tira a possibilidade, por exemplo, de você ter um homem com uma artrose de joelho e uma mulher com artrose de quadril, tá bom? Ô Marcão, Oi? em relação à idade, já se foi estudado algum fator que está fazendo as pessoas desenvolverem mais novas assim? Deixar de ser 50 para 40 anos? Tem algo relacionado com isso já? Sim. Fatores de risco, né, Matheus? Primeiro fator de risco que a gente pode colocar é a obesidade. Então, a população, ela anda mais obesa, né? E essa obesidade, ela não é de hoje, né? Já vem de alguns anos. Questões, quanto mais você tem obesidade, mais você tem predisposição. Então, assim, a gente já tem essa questão da obesidade sendo um problema, talvez aí há uns 20 anos, e aí as pessoas que desenvolvem mais, elas vão passando isso, essa herança genética para os filhos. A obesidade é uma delas. Em algumas populações, você tem cada vez mais a exposição de pessoas a outros fatores de risco e, consequentemente, a iniciação em esportes de alto rendimento mais jovem também. Então, você tem um maior desgaste. Então, são alguns fatores que vão contribuindo para isso, tá? Quando você tem já há mais de 20 anos a obesidade sendo um fator de risco, isso torna-se predisposição até genética e hereditária para os outros. Então, tem alguns fatores que são levados em consideração. Claro que não um só, mas a gente percebe que alguns fatores vão piorando. Talvez o principal seja a obesidade. Aqui nós temos uma articulação normal desse lado, e desse lado nós temos uma articulação com osteoartrite. Tá? Então, primeira coisa, nós conseguimos ver a diferença do osso subcondral, né, que para mim aqui está meio rosa, aqui, não sei como é que está para vocês. A parte vermelha, cartilagem e hialina, né? Aqui, ó, cartilagem e hialina e osso subcondral. Na parte azul, a cápsula. E revestindo internamente a cápsula, nós temos a membrana sinovial, que também pode ser chamada de sinóvia. Nós chamamos de membrana sinovial. Os americanos chamam de sinóvia. Tá? Então, eu quero que vocês deem uma ênfase primeiro na articulação normal. Claro que nós estamos reproduzindo o joelho, né? Pela imagem já dá para a gente perceber que é um joelho. Então, osso subcondral, cartilagem hialina, cápsula, membrana sinovial e aqui dentro, fazendo a lubrificação dessa camada, nós temos o líquido sinovial, tá? Em comparação com o outro lado, nós temos aqui desse lado um joelho com osteoartrite. Quais são as principais características do joelho com osteoartrite? Então, vamos começar da mesma forma que começamos no lado normal. O osso subcondral, ele tem cistos, olha aqui, ó, formação de cistos no osso subcondral. Nós temos na borda do osso formação do que nós chamamos de esclerose do osso subcondral. Vou explicar já para vocês o que é isso.
A cartilagem, ela fica como que nós chamamos de cartilagem fibrilada. Já vou explicar isso também. Percebam que ela perde a regularidade e a constância, ela fica toda irregular. Nós temos uma hipertonia ou hipertrofia da cápsula e, consequentemente, uma hipertrofia da sinóvia ou uma hipertrofia da membrana sinovial. E com tudo isso, você tem um aumento do volume do líquido sinovial. Tá? Então, aqui desse lado, nós temos todas as características de uma articulação. Claramente, nós estamos demonstrando isso daqui como um joelho com osteoartrite. Bom, o que vai acontecendo? A primeira dessas condições a acontecerem é a perda da consistência da cartilagem hialina. Tá? Então, a cartilagem hialina, que é consistente e tem uma certa espessura, uma boa espessura, começa a sofrer danos. E nós vamos entrar, daqui a pouco, na cartilagem hialina em nível molecular. E é isso que eu quero fazer com que vocês entendam. A molécula da cartilagem, ela sofre danos, ela sofre fissuras, ela sofre rachaduras. E essas fissuras, essas rachaduras, esses danos na cartilagem começam a comprometer a condição do osso subcondral, que é esse aqui. O osso subcondral começa a ter contato com uma estrutura que até então ele não tinha, que é o osso subcondral. Se você olhar na imagem normal, o osso subcondral ele fica livre. Então, ele não tem contato com ninguém. Aqui, como ele perdeu a capa de proteção, que é a cartilagem hialina, ao perder a capa de proteção, ele fica exposto. Ficando exposto desse jeito, ele fica mais susceptível a lesões. Quando esse osso fica exposto, susceptível a lesões, e ele começa a ter contato com as estruturas, o nosso organismo entende isso como uma agressão. Então, alguém está agredindo o nosso osso, porque existe um contato, certo? Esse contato solicita para o nosso cérebro, para o nosso corpo, uma defesa do nosso organismo. Então, o nosso organismo ele vai reagindo, mandando algo que ele tem de forte, entre aspas, para combater essa agressão que está acontecendo. O que o organismo tem de forte para combater isso? O cálcio. Então, o nosso corpo, ele começa a mandar cálcio para essa região do osso subcondral que está sendo exposta a pressões antes não percebidas. Então, vocês vão perceber nas imagens que a borda do osso subcondral, ela vai ficando mais branca. Por que isso acontece? Pela esclerose do osso subcondral. Por uma reação óssea, o nosso organismo vai depositando mais cálcio ali naquela borda óssea, e ele vai ficando com uma esclerose do contorno do osso subcondral. Tá? Então, isso é a esclerose, que nada mais é do que um processo natural de quando a cartilagem hialina tem algum problema, tem algum defeito, e isso vai atacando, vai desnudando o osso subcondral e levando ele a condições de patologia específicos da osteoartrite. Bom, não preciso nem dizer que a cápsula aumenta de tamanho, né? A cápsula fica extremamente maior, talvez 2 ou 3 vezes maior, e junto com a cápsula acontece uma hipertrofia da membrana sinovial. Não sei se vocês sabem, mas a membrana sinovial,
ela é a responsável pela produção do líquido sinovial. Em situações normais, a membrana sinovial produz uma quantidade de líquido sinovial. Esse líquido sinovial, ele é utilizado dentro da cavidade articular e uma outra parte é absorvida ao final do dia. E assim, se mantém um mecanismo de homeostase. Produz um tanto, ela é utilizada na cavidade. Quando está para produzir mais, esse aqui é absorvido. Então, o nosso organismo, a nossa articulação, ela consegue manter uma condição de hemostasia. Não falta e não sobra nada. Porém, quando existe uma hipertrofia da sinóvia, essa hipertrofia, ela acaba desregulando todos os mecanismos. E aí, aquela sinóvia que produzia um tanto de quantidade de líquido, ela vai ficar completamente descontrolada, produzindo mais líquido sinovial do que o joelho consegue absorver, causando assim um aumento de volume do líquido sinovial dentro da cavidade. Esse aumento do volume do líquido sinovial dentro da cavidade articular recebe o nome de hidartrose. Vou escrever para vocês aqui. Marco, essa hidartrose que causa aquele aumento da articulação dos dedos, por exemplo? Isso. É isso, ele aumenta o volume da articulação, incha um edema intraarticular e faz com que a articulação fique inchada, edemaciada. Para algumas pessoas, eu vou falar um termo que talvez já ouviu, porque alguém passou por isso. Talvez, para alguns seja mais comum, porque alguém da família já passou. Popularmente, a gente usa no esporte água no joelho, né? Ah, fui no médico, o médico tirou água do joelho. Água do joelho, na verdade, é um termo bem popular e talvez até esdrúxulo, mas ele significa, na verdade, não é água. Na verdade, essa água no joelho acaba sendo o aumento do volume do líquido sinovial dentro dessa articulação. E quando entra-se com uma agulha e faz a punção, tenta-se tirar um excesso de líquido de dentro da articulação. Normalmente, essa punção, tá? Ela só é feita em grandes articulações. Então, por exemplo, nos dedos, onde existe um edema também, dificilmente, eu nunca vi, por exemplo, fazer uma punção nos dedos, tá? Mas em joelho é relativamente comum que isso aconteça. Então, isso que é a hidartrose, tá? É o aumento do volume do líquido sinovial nas articulações. E isso é muito comum na articulação osteoartrítica, tá? Bom. Ô Marcão, mandaram uma pergunta no chat aí, desculpa atrapalhar. Opa, imagina, agradeço, peraí. Manda ver. Claro, vamos lá. Bom, então é o seguinte, ó, explicando a questão da membrana e do líquido sinovial, tá? Que foi a pergunta que pediu isso, né? Então, assim, eu estou tentando explicar bem devagar, porque muitos dos processos, eles são sequenciais, tá, gente? Então, mesmo se não entendeu, não tem problema, pode pedir, eu explico novamente. Mas se não entender de novo, pode perguntar de novo, não tem problema. Bom, a questão da esclerose subcondral, do defeito da cartilagem, depois eu vou explicar a formação de cistos, tá? E a formação dos osteófitos, certo? Que são os popularmente conhecidos também como bico de papagaio, tá? Então vamos lá, vamos entender aqui, ó. Aqui nós temos a cápsula,
né, uma cápsula normal, e a membrana sinovial normal. Então, quando eu tenho a cápsula numa condição normal e a membrana sinovial também numa condição normal, a membrana sinovial ela é responsável pela produção do líquido sinovial. Eu não sei se vocês já viram o líquido sinovial, eu vou tentar mostrar para vocês. Deixa eu só pegar um pendrive aqui que está no outro cômodo. Espera aí que eu já volto. 1 minuto. Espera aí. Aí eu coloquei aqui, ele já tá abrindo aqui, eu vou conseguir mostrar para vocês. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui, porque quando a gente fala líquido sinovial, o que vem na nossa cabeça como líquido, né, gente? Vem a água, né? Então, a gente espera ou vê a consistência do líquido sinovial como uma consistência aquosa, né, bem líquida, e na verdade não é. O líquido sinovial, ele tem uma consistência de como se fosse uma baba, tá? Então, ele é grosso, ele não é simplesmente um líquido com a consistência da água, ele é bem mais viscoso, mais grosso, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês. Eu tenho aqui nas minhas aulas de anatomia, quando eu falo de articulações. Deixa eu ver onde está, ou no esquelético ou no articular. Aqui. Ó, gente. Ó. Oh, meu Deus. Tá vendo como parece uma baba? Conseguiram ver? Quer que põe de novo? Vou pôr de novo aqui. Acho que deu para ver, né? Então, ele não tem uma consistência puramente somente líquido ou aquoso. Ele é grosso, ele é um pouco mais viscoso, tá? Bom, por que eu estou falando isso para vocês? Porque esse líquido sinovial é produzido pela membrana sinovial. Então, ó, o líquido sinovial que está aqui no meio, produzido pela membrana sinovial, tá? E em condições normais, a membrana sinovial ela produz um tanto que é utilizado aqui na cavidade articular e não sobra. Depois ele vai absorver, vai acabar, ele vai produzir mais outro tanto e acaba não sobrando, porque a membrana sinovial ela tem uma inteligência de saber o quanto que ela vai produzir em determinado momento. Então, ela sabe como fazer isso. Agora, quando você tem um joelho que tem uma osteoartrite, você tem um espessamento da cápsula. A cápsula, pode perceber, ela está mais espessa do que essa, até pelo tamanho dela, ó. Aqui você tem um tamanho, aqui você tem outra, e ela está mais espessa. Então, acontece um espessamento da membrana, da cápsula, na verdade.
A membrana sinovial, ela tem uma hipertrofia, então ela fica dura. A membrana sinovial fica dura. Se ela tem a capacidade de produzir o líquido sinovial, e lembra que eu falei agora há pouco, ela tem uma inteligência de produzir o líquido sinovial, somente o líquido sinovial necessário. Quando acontece essa hipertrofia da membrana sinovial, ela perde essa inteligência. Então, ela acaba produzindo muito mais líquido do que a articulação precisa. Como funciona esse líquido, gente? Ou para que é produzido esse líquido? Para que serve esse líquido? Esse líquido funciona para as articulações da mesma forma que o óleo funciona para as peças do carro, do motor do carro. Então, você não tem o óleo que precisa lubrificar as peças do carro, e se faltar óleo, vai fundir o motor, certo? E se tiver óleo em excesso, também dá problema no motor. Sobra, não dá a explosão necessária para o motor. Aqui na articulação é a mesma coisa. Se falta o líquido sinovial, nós temos quadros específicos de crepitação. Você põe a mão na articulação e percebe, você fala assim, nossa, parece que tem areia aqui dentro. Então, isso é falta de líquido. E se aumenta o volume de líquido sinovial, você tem um inchaço, que é o que nós chamamos de hidrartrose. Tá? Então, por que acontece a hidrartrose? Porque na articulação com a osteoartrite, a cápsula ela engrossa, a membrana sinovial hipertrofia, começa a produzir mais líquido do que o necessário e acontece o inchaço, que nós chamamos de hidrartrose, ou edema intraarticular. Bom, por que tudo isso acontece? Porque nessa articulação com osteoartrite, existe uma condição chamada de inflamação. Esse joelho com osteoartrite, essa articulação com osteoartrite, está acometida por uma inflamação. Se você pegar esse líquido sinovial, desse lado aqui, do joelho com osteoartrite, colher o líquido sinovial e mandar para a análise, você vai perceber inúmeras células que nós chamamos de mediadoras inflamatórias. Tá? Então, existe uma inflamação, né, nesse acometimento, que leva a todo esse processo degenerativo, desde esclerose do osso subcondral, defeito da cartilagem hialina, engrossamento da cápsula, hipertrofia da sinóvia e, por fim, que eu vou falar para vocês, existe a formação de cistos, que nem aqui desse lado da osteoartrite, né, da articulação com osteoartrite, está representado através dessa estrutura aqui, ó. Aqui, ó. Aqui eu tenho um cisto. Aqui tem outro cisto. E aqui mais 2 cistos, ó. Tá? Não sei se ficou claro essa questão do líquido, da membrana, da cápsula. Se não ficou, vocês perguntem de novo. Eu tento explicar de uma outra forma. Tá? Não tem problema de não entender ou não saber. Eu explico novamente quantas vezes for necessário. Tá bom? Bom, e a formação dos cistos, Marco? Da onde que vem, o que acontece e, na verdade, como que acontece isso? Quando acontece esse processo degenerativo aqui, da cartilagem, da cápsula, nós temos partículas, pequenas partículas. Quando esse processo de degeneração ele começa a se perder, quando começa a se perder essas partículas elas acabam ficando dentro da articulação. Nesse espaço aqui, que nós chamamos de espaço sinovial, onde nós temos o líquido sinovial, tá? Esse espaço aqui com o líquido sinovial, cheio dessas pequenas partículas... Ah, Marco, por que pequenas partículas? Você concorda que esse contato e essa
e esse processo degenerativo do contato da cartilagem com a cartilagem faz com que essas pequenas partículas elas fiquem soltas aqui no espaço subcondral? Bom, essas pequenas partículas soltas aqui no espaço subcondral, elas vão gerar uma defesa do nosso organismo. Então, o nosso organismo olha para essas pequenas partículas e faz uma fagocitose, ou ele prepara uma fagocitose para essas partículas, esses pequenos corpos estranhos que estão ali voando ali, vagando especificamente dentro da articulação. E o que acaba sendo um processo de fagocitose? Então, pensem, por exemplo, que essa tampa de caneta é uma partícula que está perdida ali em algum momento. Vem um fagócito, engloba essa tampa de caneta, faz um casulo, entre aspas, e ele despeja enzimas aqui dentro para acabar com esse corpo estranho. Esse é um processo de defesa natural do nosso organismo, para todo e qualquer corpo estranho que ele perceber e, teoricamente, admitir no nosso organismo. Bom, de uma forma ou de outra, essa fagocitose ela acaba acontecendo, tá? O corpo estranho está ali dentro, mas esses pequenos pedaços de corpo estranho são pedaços de osso, são espículas ósseas. Eles acabam rasgando o fagócito. Eles rasgam o fagócito por serem minúsculos e pontiagudos. Eles rasgam o fagócito. Rasgando o fagócito, todo o conteúdo enzimático que está dentro do fagócito cai na cartilagem hialina dentro da articulação. Tá? Então, aí, de uma forma química, o processo degenerativo ele acaba se aumentando em consequência de uma fagocitose mal elaborada e mal executada. Não sei se ficou dúvida. Não? Então vamos. Eu vou tentar falar dessa fagocitose, da formação de cistos, um pouco mais para frente também, tá? Bom, então vamos entender algumas coisas, ó. Traumas excessivos e defeitos osteoarticulares, tá? Se a pessoa tem traumas excessivos, ela vai levar uma lesão na cartilagem. Se ela tem defeitos osteoarticulares, ela também vai levar uma lesão na cartilagem articular. Essa lesão na cartilagem, seja por traumas ou seja por defeitos, ela vai fazer com que libere enzimas proteolíticas. Lembra que eu acabei de falar para você do fagócito? O que cai de dentro do fagócito na cartilagem? Enzimas. Para que servem as enzimas? As enzimas têm uma propriedade, ela quebra ligações químicas. Tá? Lembra que eu falei que hoje nós desceríamos em nível molecular? Então, estamos descendo em nível molecular. Lembra das ligações químicas que nós aprendemos na escola? Então, as enzimas, elas servem para quebrar ligações químicas. Elas quebram, elas fazem lise, elas fazem quebra, tá? Então, traumas excessivos, defeitos, levam a uma lesão na cartilagem. A liberação de enzimas, para quê, Marco? Para tentar fazer a fagocitose dessas estruturas, desses corpos estranhos que estão no meio da cartilagem. Fazem com que aconteça a degradação, que é a perda, a piora de colágeno e proteoglicanos. O que são proteoglicanos? São estruturas moleculares da cartilagem. Então, se eu pegar um pedaço de cartilagem e olhar no microscópio, eu consigo ver redes de proteoglicanos, tá? Então, lesão na cartilagem leva liberação de enzimas, piora a condição do colágeno e de proteoglicanos, pressões aplicadas diretamente no osso subcondral. Lembra que eu falei? Se eu tenho a lesão na cartilagem,
quem que fica pressionado? O osso subcondral. Esclerose do osso subcondral. Esclerose, lembra do depósito de cálcio nas bordas? Fica mais branco ali, então nós vamos perceber que é um osso que tem um risco mais branco na sua estrutura articular. Isso chama-se de eburnificação, pode levar a osteófitos e todo esse problema também leva a cistos no osso subcondral. Tá? Então, esse é o processo passo a passo descrito do que vai acontecer com uma articulação osteoartrítica, tá bom? Aqui é uma imagem interessante, onde nós temos o osso, né, ó. Quem lembrar da arquitetura óssea, que vocês aprenderam muito bem lá na anatomia, nós temos a cartilagem, que é essa estrutura em azul, tá? O osso cortical, que é o osso duro, rígido, e depois nós temos o osso trabecular, né? Então aqui nós temos as trabéculas ósseas formando uma rede, o osso cortical e a cartilagem articular, que é chamada de cartilagem hialina. Aqui normal, aqui num processo degenerativo leve a moderado, ou seja, nós percebemos que algumas estruturas, percebam que aqui você tem uma estrutura de cartilagem maciça. Aqui, por exemplo, já se perdeu essa firmeza, né? Não está mais maciço. Você tem a exposição de algumas partes do osso subcondral e aumento das trabéculas. Ó. Percebam que aqui eu tenho um espaço, aqui esse espaço já está aumentado. E conforme vai aumentando a exposição do osso subcondral, vai se perdendo cartilagem, ou seja, isso daqui é o que nós chamamos de desnudação óssea. O osso, que outrora era cortical, acaba ficando trabeculado, todo bagunçado, e começam a se formar cistos no osso subcondral. Tá? Então, esse é o processo pelo qual a articulação osteoartrítica acaba passando conforme vão passando os anos. É claro que você fala assim, Marco, quantos anos para acontecer esse processo? Numa situação normal, 40 anos, 50 anos, né? Mas isso pode se abreviar. É claro que se você falar assim, as ginastas que treinam lá com impacto nessa cartilagem desde os 5, 6 anos, é bem provável que elas tenham uma artrose precoce, dado o número e a quantidade de impactos em quilograma-força que essa cartilagem recebe. Cada impacto você pode ter perda de continuidade, ou seja, quebra nas ligações dos colágeno e proteoglicanos, que precipita a desnudação e o processo degenerativo do osso. Tá? Marco. Então, olha lá. Marco. Então, nós temos um osso subcondral, cartilagem hialina, espaço articular, cápsula, membrana sinovial e líquido sinovial, tá? Percebam um espaço amplo mantido por espessuras normais de cartilagem, ou seja, esse osso, ó, percebam, esse osso está longe desse osso, tá? Aqui você tem uma condição média, moderada, do osso subcondral. Você tem o rompimento e erosão da cartilagem. A primeira coisa que acontece na osteoartrite é isso que eu acabei de falar. O rompimento e erosão da cartilagem, tá? Com o rompimento e erosão da cartilagem, começa-se o processo inflamatório, que nós também falamos, que nós vamos provavelmente achar enzimas pró-inflamatórias. O espaço articular acaba ficando estreito entre um osso e outro. Por fim, consequentemente,
você tem perda da cartilagem do osso com eburnificação óssea, você tem hiperplasia da sinóvia com inflamação, espessamento da placa óssea subcondral. Percebam aqui, você tem uma quantidade de osso subcondral, aqui você tem muito mais osso subcondral, tá? Crescimento de osteófitos. Até hoje, pessoal, não está certo definitivamente por qual mecanismo que acontece o aparecimento dos osteófitos. O mecanismo mais utilizado ou mais claramente descrito é que através desse processo de esclerose dos bordos, muito desse cálcio que é trazido para, entre aspas, proteger a nossa articulação, ele acaba indo para superfícies, né, nas pontas, e ele acaba se depositando um em cima do outro e acaba se formando essas pontas aí que são chamadas de osteófitos, tá? E, num terceiro momento, nós temos a formação de cistos no osso subcondral, tá? E, claramente, né, você tem um aumento do volume do líquido. Olha o tamanho que era essa articulação, e essa articulação fica mais edemaciada. Como a Marina até comentou, nós temos o aspecto, principalmente, das articulações interfalangianas das mãos e dos pés, tá? Então, são as interfalangianas. Dificilmente existe o acometimento das metacarpofalangianas, difícil, mas das interfalangianas, sim. Das interfalangianas do metatarso também. No pé isso pode acontecer também, sem dúvida, tá? Das interfalangianas dos pés, certo? E claramente no joelho, cotovelo, isso também pode acontecer nas articulações da coluna, então nas intervertebrais da coluna e na interfacetária da coluna também, tá? Aqui é um esquema, só para vocês observarem, que é a osteoartrite progressivamente atacando a cartilagem. Então, nós temos uma aqui na cartilagem que está lesionada, na cartilagem lesionada, e aqui desse lado nós temos o reparo dessa cartilagem, tá? Então, nós temos aumento do MMP, que é uma enzima que acaba degradando a cartilagem. COX-2 é uma molécula inflamatória, que quanto mais você tem o COX-2, mais inflamação você tem. Tanto que alguns anti-inflamatórios são inibidores do COX. Apoptose de condrócitos. O que são condrócitos? Condrócitos são células, moléculas que dão origem à cartilagem ou à estrutura, né, da cartilagem. Então, eles morrem. A apoptose é morte celular, tá? Então, os condrócitos que dariam origem a uma nova cartilagem, eles morrem. Até porque a cartilagem, ela não tem vascularização e também não tem inervação. Ela não é inervada e ela não é vascularizada, tá bom? Degradação dos proteoglicanos, que são as principais estruturas da cartilagem, ou seja, você diminui a quantidade de proteoglicanos e diminui a quantidade de colágeno. Colágeno mais proteoglicanos são as estruturas básicas da cartilagem. Se você não tem colágeno e proteoglicanos, você faz com que a cartilagem esfarele. Ela perde a capacidade de amortecer impactos e ela acaba esfarelando. Ela vira como se fosse uma farofa esfarelada. Qualquer trauma ela não absorve, ela piora o caso. Tá? Então, essas são as condições para que tenha lesão. Tá? E o que tem que fazer para que aconteça um reparo? Tem que aumentar a síntese de proteoglicanos
Então, nós precisamos, de alguma forma, estimular o crescimento de proteoglicanos, aumentar a síntese de colágeno. Muitos médicos, há alguns meses atrás, começaram a prescrever, alguns anos que eu digo, já uns 20 anos, começaram a prescrever um remédio chamado de Condroflex. O Condroflex, ele é um pozinho, você compra uma caixinha, vem um monte de sachê, cheio de pozinho. E aí você jogava esse pozinho no leite ou na água, mexia e tomava esse pozinho. Quando esse pozinho chegou no mercado, ele era caríssimo, porque ele foi vendido, ou aventou-se a possibilidade dele ser a principal forma, ou talvez a única até então, para fazer o aumento da síntese de colágeno articular e de proteoglicanos. Esse pozinho, ele era formado de duas substâncias, uma delas chama glucosamina e a outra chama condroitina, tá? Então eram substâncias, ou são substâncias até hoje, que prometem repor ou aumentar a síntese de proteoglicanos e colágeno. Nada foi bom, não foi bom o resultado, tá? Vendeu-se uma expectativa e não colheu-se os resultados dessa venda. Bom, passam-se os anos e aí a moda da onda agora vira UC2. U de uva mesmo, C de casa, 2. UC2. O que vem a ser o colágeno tipo 2? Dizem e falavam que o colágeno tipo 2 é o colágeno que a cartilagem hialina contém. Então, eles conseguiram isolar o colágeno da cartilagem e esse isolamento do colágeno da cartilagem fez com que eles desenvolvessem essa fórmula como se eles estivessem refazendo aquela cartilagem. No começo foi perfeito. As pessoas gostaram bastante, falaram que melhoraram bastante da dor, mas 6 meses depois começou-se a perceber o seguinte: os efeitos do UC2, eles acontecem de médio a longo prazo. Então, assim, eu preciso tomar o C2 pelo menos 6 meses para começar a ver os resultados. E, na verdade, quando chegava nesse período, talvez tenha se melhorado um pouco. Algumas pessoas relataram que melhoraram até bem, mas depois esse efeito também foi diminuindo, então não tem tanta eficácia, tá? E o que é a moda hoje em relação à osteoartrite, gente? Realizar uma aplicação com ácido hialurônico, que também pode ser chamado de uma aplicação de viscosuplementação. Então, eles injetam um líquido, que é o ácido hialurônico. Esse líquido ele tem a capacidade de ocupar espaços, tá? E ele não é tão viscoso. Então, por isso que ele é bem utilizado pelos médicos na ortopedia, que chama viscosuplementação. Realmente, eu tenho 2 ou 3 pacientes que fizeram a viscosuplementação, relatam muita melhora nos primeiros 1 mês, 2 meses, 30 a 60 dias. E depois que passa 30 a 60 dias, a dor volta, tá? O que eu percebo que seria um protocolo interessante? Usa a viscosuplementação, manda para físio, porque nesse 1, 2 meses pós-viscosuplementação, as dores vão estar diminuídas, a função vai estar melhor. Então, eu na fisioterapia consigo trabalhar melhor exercícios funcionais, melhora da força de quadríceps, seja ele em cadeia aberta ou cadeia fechada, mas eu tenho tempo para melhorar a condição muscular da minha paciente, tá? Então, eu vejo como isso importante. Se a pessoa quiser fazer a viscosuplementação para sempre, para não ter dor, também é uma alternativa. O que eu duvido ser
da realidade de 98% da população da qual nós tratamos, tá? Por quê? Essa viscossuplementação, ela custa em torno de R$ 1.300 a R$ 1.500 por joelho. Então, se a pessoa for fazer uma viscossuplementação bilateral, ela vai gastar aí algo em torno de R$ 3.000 a cada 3 ou 4 meses. Então, assim, eu não sei, eu não vejo como sendo fácil para algumas pessoas, alguns sem dúvida nenhuma, mas outros eu não vejo como sendo tão fácil fazer essa viscossuplementação a cada 3 meses, né? É onde nós entramos com o nosso tratamento conservador, principalmente com fortalecimento muscular, reorganização e propriocepção, tá bom? Então, nós temos diminuição da síntese de proteoglicanos, diminuição da síntese de proteoglicanos, diminuição da síntese de colágeno, perda de água na articulação e diminuição da elasticidade da articulação. Marco, o que tem a ver a perda de água? Pessoal, conforme vão passando os anos, o nosso corpo vai perdendo líquido, nós vamos perdendo água. Tanto que se você pensar, a nossa pele, ela acaba desenvolvendo rugas, porque nossa pele vai desidratando. Tanto que é muito comum pessoas extremamente vaidosas, o que elas fazem? Passam creme o dia inteiro. Né? Então, é um creme de manhã, um creme à tarde, um creme à noite, um creme para o sol, um creme para a lua, um creme para a piscina, outro que sai da piscina porque a pele precisa disso, né? E se você não tem esse cuidado, você vai ter o quê? Rugas, porque a nossa pele desidrata, tá bom? Então, essa desidratação, todas as substâncias que levam água no nosso organismo, elas vão perdendo. Exemplo, pele, rugas. No disco intervertebral, aquele disco gelatinoso intervertebral, ele é feito de água. Conforme vamos perdendo líquido, ele também desidrata. Consequente, protusões, hérnias discais. Tá? Não é diferente com a articulação, com a cartilagem hialina. A cartilagem também funciona à base de água. E conforme vamos perdendo a água, essa cartilagem desidrata e ela perde a capacidade elástica e, que nem eu disse agora há pouco, ela vai esfarelando. Ela perde a capacidade de absorver impactos e ela acaba tendo mais perda da sua condição de continuidade. Tá? Então, esse é um gráfico de lesão e reparo. Quando essa gangorra estiver normal, quer dizer que os processos estão equiparados, mas se essa gangorra estiver pesando mais para um lado do que para outro, problema, doença, tá? Alguma pergunta por enquanto? Não, vocês falam, né? Vocês chamam quando perguntam. Bom, etiologia. Fatores importantes. Fatores genéticos, HLA-B21, o HLA-A1, por exemplo, depois eu vou falar para vocês o que é o HLA, antígeno leucocitário humano. Esse HLA tem muita relação com as patologias reumatológicas, tá, gente? Então, vocês vão ouvir falar muito sobre HLA. Tem um momento que eu falo só sobre HLA. Tem uma aula só que eu explico só sobre o HLA, tá bom? Por enquanto, vocês ficam com eles, são fatores genéticos, tá? Depois, idade, gênero e raça. Que nem eu falei, Marcos, mas lá atrás você falou que é cosmopolita. Aqui fala um pouquinho de etiologia de raça, mas você não vai ouvir, nunca vai ler alguma coisa falando sobre que a raça tal é predominante em relação à raça tal. Sexo, sim, gênero, mais no feminino do que no masculino. Fatores biomecânicos, que eu já falei para vocês, que podem acontecer, desarranjos biomecânicos. Trauma mecânico, o exemplo clássico que eu dou é das meninas da ginástica, né? Desde criança. Obesidade, fraqueza muscular. Pensem em uma coisa.
toda vez que você tem uma boa condição muscular, você tira sobrecarga da articulação. Ao passo que o contrário também é verdadeiro, né, gente? Se eu tenho força muscular, eu não sobrecarrego a articulação. Então, aí você junta mulher com condições ou problemas genéticos hereditários, tá? Obesa com fraqueza muscular. Essa é uma característica com 4 fatores etiológicos importantes. Esqueci o último, né? Se tiver deformidade em valgo ou deformidade em varo. O cara fala assim, Marco, mas o que determina a deformidade em valgo ou varo? É muita condição do organismo da pessoa, anatomia do quadril, né? Condição específica do joelho. Isso é muito dependente uma coisa da outra, tá? Marco, Oi? uma dúvida. A fisioterapia, então, na parte de prevenção da artrite, só entraria no fortalecimento muscular mesmo? Não tem outro trabalho, assim, para prevenção, né? Por exemplo, vamos supor, uma paciente que o pai e a mãe têm artrite e ela começa a sentir dores, assim, nas mãos, fisgadas e tal. E aí ela quer, eu quero me prevenir. Eu fiz um exame e não tenho nada, mas sinto dores e sei que Cortou tenho o aí a microfone, não sei se genética. só para mim, mas eu entendi a pergunta. Não, a Tá. prevenção é o fortalecimento, tá? A prevenção é o fortalecimento. Quando nós falamos de artrite de mãos, eu não sei, acho que foi a Marina que está chamando, não sei se ela caiu, aconteceu alguma coisa. Oi, tô Quando aqui. nós falamos de artrite de mãos, é um pouco mais complicado, porque até a questão estrutural muscular dessa articulação das mãos, ela não é tão simples como, por exemplo, quando a gente fala de quadril e joelho, que nós temos grandes massas musculares que, se desenvolvidas corretamente, elas vão fazer como se tivesse uma proteção naquela articulação. Então, na artrite das mãos, por exemplo, qual seria um tipo de prevenção? Exercícios. Eu faço exercícios, tento não ficar muito tempo no frio, né, em ambientes frios, porque o frio precipita dor, tá? Mesmo em artrite convencional, e não tem muita questão do que se fazer. Para prevenir é o exercício, exercício em água quente, exercício em piscina, mas fora isso a gente não tem tantas estratégias prevencionistas. E quando nós falamos de mão, isso diminui mais ainda a possibilidade. Quando se fala de joelho e quadril, aumenta-se um pouco o nicho de possibilidade, porque nós trabalhamos fortalecimento muscular e propriocepção dessas estruturas, né? Mas quando falamos de mão, praticamente só o exercício como estratégia prevencionista, tá? Ô Marcão, Oi? pegando um gancho aí, na parte da fisioterapia, os recursos eletrofísicos, tem algo se demonstrando eficaz nas osteoartrites? Tem 2 recursos com extrema confiabilidade, Matheus. Ultrassom, quer ver? Eu vou até achar aqui para mostrar para vocês. Acho que vocês estão vendo minha tela, né? Eu tenho aqui uma revisão sistemática com meta-análise de ultrassom para osteoartrite, que é excelente. Aqui, cadê? Não está aqui. Eletro. Deixa eu achar aqui. Aqui, revisão sistemática e meta-análise, artrose de joelho. Uma revisão sistemática com meta-análise de 2015, tá? 5 anos, aí 6 anos, onde os chineses mostraram o seguinte: os autores sugerem que o ultrassom terapêutico é benéfico para reduzir a dor no joelho e melhorar a função física em pacientes com osteoartrite de joelho, e é um tratamento seguro, eles falam, tá? Ele é um tratamento seguro. Se você descer aqui comigo na meta-análise desse artigo, quer ver?
eu mostro para você aqui, ó. Não sei se vocês já viram uma meta-análise. Já viram uma meta-análise? É o seguinte, ó. Sim, já vimos, então. Já? Já. Beleza. Então é o seguinte, para quem nunca viu, esse daqui é o Forest Plot, tá? Que é um gráfico de meta-análise, certo? Então aqui nós temos o seguinte, no A, ele está comparando o ultrassom com o grupo controle, tá? E aqui são todos os valores do desfecho, tá bom? Aqui, se eu não me engano, ele está trabalhando dor. Nesse A, ele está trabalhando dor. Na verdade, ele fala aqui no rodapé, ó, o A é o Forest Plot, e o A, ele é um resultado de agregados de escala visual analógica. Então, é dor, tá bom? E o A, ele fala sobre ultrassom, os resultados do ultrassom contínuo, tá? Não, no A é o pulsado ou contínuo? Deixa eu ver. Ultrassom terapêutico. Tá, então ele fala do ultrassom em si, só do ultrassom. Esse prismazinho, eles chamam de diamante, tá? Quando você for fazer algum curso ou trabalhar com meta-análise, eles chamam isso daqui de diamante. Para mim isso é um prisma, mas é um diamante, tá? Aqui embaixo eu tenho o zero, ó, o zero. Para esse lado eu tenho a favor do experimento. O que é o experimento? Ultrassom. E para cá eu tenho a favor do grupo controle. O que é grupo controle? Que não fez ultrassom. Então perceba que o diamante está do lado de quem? Do experimental. Ou seja, nesse caso aqui, para dor, o ultrassom foi melhor do que o controle. Ótimo. Descemos mais um pouco. Então, o que é o B? Mesma coisa, ó. Ultrassom terapêutico e controle, mas eles estão comparando o quê? O B, ó, é um agregado de resultados do ultrassom no modo contínuo. Foram 5 ensaios. Então, vamos ver. O B é só ultrassom contínuo. B, ultrassom contínuo. O gráfico ficou a favor de quem? Do ultrassom. Então, ultrassom contínuo também é bom para osteoartrite de joelho. Agora nós temos aqui um ultrassom pulsado, ó. Mudanças no ultrassom pulsado. Quem ganhou? Ou seja, para dor, ultrassom contínuo e ultrassom pulsado foi melhor que o grupo controle. Bom, continuamos a nossa meta-análise. Aqui, nesses, ele está fazendo o Forest Plot, comparando o ultrassom em escala visual analógica em diferentes durações. E aqui ele está avaliando amplitude de movimento. Amplitude de movimento em 8 semanas, tá? E o gráfico é de mudança nas 2 últimas semanas. Aqui ele fala aqui, ó, a favor do ultrassom. Aqui, a favor do ultrassom em 4 semanas, ou seja, em curto prazo, o ultrassom ganhou. A favor do ultrassom de 8 semanas, o ultrassom ganhou também. Ou seja, tanto em 4 quanto 8 semanas, o ultrassom foi melhor. Depois, voltando o outro Forest Plot, aqui no OMAC. O OMAC é uma escala que tem dor e função. Mas o OMAC ele é mais utilizado para função. Então, agora nós estamos trabalhando com função. Bom, o Forest Plot A é a intervenção do ultrassom. Tá? Aparentemente, para função, tocou. Se relar um pouquinho, já não é resultado, tá, gente? Então, ó, menos 0,37, o ultrassom ganhou, tá? Depois, no B, para função, qual que é o B? O B é Lequesne, é outro tipo de questionário, o ultrassom ganhou também. E no C, nós temos a amplitude de movimento no final da intervenção. No final da intervenção, não ganhou. Amplitude de movimento e função, tá? Ou seja, o ultrassom para função não tem lá grandes. Em 2 sim e o último não, tá? Em relação ao tempo. Então, o ultrassom, ele é lá. Qual é a mensagem clínica? O ultrassom terapêutico é benéfico para reduzir a dor e melhorar a função física em joelhos com osteoartrose. No nosso estudo, o modo contínuo e pulsado pode diminuir a dor em pacientes com osteoartrite.
E a duração do tratamento, ele não vai limitar tanto em 4 ou 8 semanas, tá? Mas ele precisa ser especificado quanto o paciente visualmente, individualmente precisa. Então, ultrassom, ótimas referências em relação à osteoartrite. Eu já devo procurar, porque deve ter outra revisão sistemática com meta-análise, porque essa já é de 2015. Fotobiomodulação, ou seja, laser, revisão sistemática e meta-análise para osteoartrite de joelho. Olha lá, então a eficácia do laser de baixa intensidade na dor e disfunção do joelho com osteoartrite, uma revisão sistemática com meta-análise de 2019. Essa daqui é a mais recente que nós temos, tá? Não tenho dúvida de falar isso para vocês. Bom, vamos para os resultados aqui finais, ó. O laser, o Low Level Laser Therapy, reduz a dor e a disfunção no joelho com osteoartrose. E ele fala o seguinte, ó. Trabalhem de 4 a 8 joules se você trabalhar com esse comprimento de onda, de 785 a 860 nanômetros, e trabalhem de 1 a 3 joules se vocês trabalharem em 904 nanômetros de comprimento de onda. Então, além de falar que o laser reduz a dor e melhora a qualidade de função do joelho, ele ainda dá dose, porque é um estudo que foi feito com dose e resposta. Ele fala assim, ó, se trabalhar com laser de 860, trabalhe de 4 a 8 joules. Se você trabalhar com laser de 930, 904, trabalhe de 1 a 4 joules. Ele tem algumas respostas aqui para a gente, ó. Essa revisão ela foi conduzida em conformância com os detalhes da publicação de protocolos, incluindo, por exemplo, a dose e critérios de subgrupos de laser. Por isso que eles lá na conclusão eles conseguem falar a dose específica ideal. Não houve restrição de línguas quando aplicados critérios de inclusão. 4 delas que foram incluídos não eram a linguagem inglesa, ele tá falando, entendeu? Então, isso é um ponto positivo. Muitas revisões temáticas e meta-análises só querem artigos em inglês. Eles estão falando assim, não houve restrição de língua, ou seja, se tinha coisa boa em outra língua, nós pegamos também. Uma série de meta-análises foi conduzida para estimar o efeito do laser na dor e o momento do tempo em que isso aconteceu. 3 pessoas foram pesquisadores independentes. Normalmente, em meta-análise, em revisão sistemática e meta-análise, eles usam 2 pesquisadores. E a pesquisa desses 2 pesquisadores independentes tem que bater. Aqui eles usaram 3 pesquisadores independentes. É muito mais difícil fazer isso, tá? Essa revisão, ela vem cobrir uma lacuna de qualidade de vida das análises e detalhou a disfunção, o tempo de efeito das análises e comparação entre o laser de baixa intensidade, baixa potência e outras intervenções. Então, é uma baita de uma revisão sistemática recente de 2019 que fala para a gente, usem o laser nas determinadas funções. Aqui é a meta-análise, ó, laser e placebo, percebam que o diamante está no laser, diamante está no laser e diamante está no laser. Isso daqui é dor, tá? Dor imediatamente após a aplicação do laser. Depois nós temos outro force plot. Aqui, ó, resultados de dor com follow-up de 1 a 12 semanas. Percebam, se você terminou a sessão hoje, 12 semanas depois, ou seja, 3, 4 meses depois, o laser ainda está ganhando do controle e do placebo, tá? Continuando, o nosso force plot. O que aconteceu aqui, meu Deus? Sai daqui. Aqui. Disfunção. Resultados imediatamente após. O laser ganhou. Aqui é dose não recomendada, mas o laser ganha de qualquer jeito. Vamos para o próximo force plot. Resultado de disfunção em follow-up de 12 semanas. Laser. Aqui ele fala dose recomendada e aqui dose não recomendada. Por isso que lá no final ele fala assim, olha a diferença. Quando eu tenho dose recomendada por protocolo e quando eu não tenho dose recomendada por protocolo. Por isso, além de tudo, ele consegue falar para a gente, usem essa ou aquela dose. Ou seja, se vocês utilizarem laser ou ultrassom
nesse joelho com osteoartrite, nessas características que nós falamos. Ah, Marco, cadê a dose do ultrassom? Depois a gente tem que entrar lá e ver. Eu não consegui esmiuçar isso, mas é só a gente entrar lá e ver, tá? Já que nós estamos aqui, vamos tentar abrir lá para ver isso, para deixar mais claro para vocês, para amanhã vocês já tratarem os pacientes de vocês. Ah, Marco, mas amanhã é sábado, não tem problema. Se você for atender, você já vai estar falando o que é certo. Ô Marcão, você pode disponibilizar para a gente depois esses artigos, por favor? Ixi, tá na mão. Beleza. Claro. Eu coloco eles lá no Ava já, acabando aqui eu já coloco. Ou mando para quem quiser, vai quem não quer também, né? Ou mando aí não sei se... Ou mando para o Matheus, acho que eu tenho o Matheus, e você manda lá no grupo da sala, Matheus, se possível. Opa, beleza, pode ser. Tem que achar aqui, ó. Esses, vocês vão achar a dose do ultrassom nesse quadro aqui, ó. Quando ele deita o artigo e começa a esmiuçar aqui os artigos, aqui você vai achar a dose de ultrassom. O tempo, olha lá, ó. Ultrassom contínuo, 1 MHz, 1,5 watts por centímetro quadrado, 10 minutos de sessão, 3 semanas em 15 segundos, tá vendo? Aqui estão todas as recomendações dos artigos. Então, vocês peguem o protocolo quando ele deita a página, tá bom? Quando eu passar aqui para vocês aqui quando eu for passar para vocês aqui o artigo, tá? Pessoal, alguma dúvida por enquanto? Bom, percebam que da mesma forma que tem gente que não gosta muito de eletro, a eletro funciona, viu, gente? Não deixam se enganar, porque existe algumas pessoas aí que não